Diogo, João, mais um episódio, desta vez diferente, não é? Como já tínhamos anunciado. sim, já tínhamos anunciado. Não falámos nisso no nosso último episódio de podcast, porque ainda não tínhamos a certeza se íamos gravar este ou não, mas Sim, anunciámos no início da época que íamos experimentar, fazer umas coisas Umas coisas diferentes de vez em diferentes. quando. Este até pode ser o podcast é o mesmo, o podcast do Bandeira Amarela, não é? Exato. Mas até pode ser uma rúbrica separada do outro. Pode. Não era essa a ideia? Era. Era. E É como é que isso. ele quer chamar? Epá, sinceramente, o nome ocorreu-me a mim e pensei em semáforo amarelo. E na altura pensei, que grande nome. Cada vez que eu digo, gosto menos um bocadinho. Pronto, eu sou sincero, eu não gostei à partida. E agora está a crescer. Não ok. não arranjei nome melhor, por isso vai ficar. Vai ficar Também não semáforo, pensei muito. semáforo amarelo. Vai ficar, para não sair muito do tema. Pronto. Aceitamos sugestões? Aceitamos sugestões, Pronto, mas ok. para já vai ser o nosso semáforo amarelo. Vai ser é a versão digital e mais moderna da bandeira. Ok. Pronto, isto porquê? Isto nós já estamos aqui num double stint. Já acabamos de gravar o último episódio da Fórmula 1. Sim, as datas depois de lançamento é que podem não ter nada a ver, por isso Exato. se esta breve conversa que estamos a ter não fazer sentido a nível de datas, Não estranhem. não estranho. Não, isto no fundo é o que enquanto o assunto para a Fórmula 1 por enquanto está encerrado até a Austrália. E Sabes lá? pois, Pode ser até... com o que tem acontecido com coronavírus e tudo, temos tido notícias quase todos os dias, mas pronto, o que é certo é que, entretanto, para desenjoar um pouco de Fórmula 1 até ao início da temporada, vamos olhar um pouco para a indústria automóvel. No fundo, acaba por ter impacto também naquilo que é e vai continuar a ser o nosso tema principal, que é a Fórmula 1. Sim. Mas Tudo interligado. está tudo ligado, exatamente. Mas vamos olhar um pouco para a indústria em geral agora e para aquilo que se... Explicámos o que é o semáforo amarelo? Ou já... Isso está dito, o que tu disseste agora. É um pouco isso, é um pouco um olhar mais abrangente para a indústria. Não vamos estar aqui a discutir o modelo A ou B. Embora se não tivermos nada a falar e nos apetecer, Já estás a falar de Mercedes? não vamos falar de Mercedes. Já falámos de Mercedes que chega. Mas estás a dizer o modelo A ou B? Do qual está para cortar. Vamos falar então dos. Olha, deixei uma câmera aqui, está a gravar. É o profissionalismo que temos aqui. É sempre muito bom. É um nível incrível. Mas isso isto é um double stint, acabamos de gravar um episódio e já estamos. É E em vez quase- de irmos dormir, é- estamos A gravar quase à 1 da manhã, isto tem tudo para correr bem e amanhã temos os dois que ir trabalhar. Exatamente, Tem sim. tudo para correr Mas pronto, afinal vou estar fora nas próximas semanas, por isso temos que encher o saco das É cassetes. isso. Até agora. E com isto tudo, já vamos com mais 3 minutos sem dizer nada. Por isso lançamos o tema que nos traz aqui hoje e que é o tema das emissões, mais concretamente a meta dos 95 gramas de CO2 por quilómetro em média que cada construtor tem que alcançar já este ano. Mas só de CO2, não é? Porque ao que parece Já este ano, começo bem, para 2021. para 2021. Mas só de CO2. CO2. É porque ao que parece pelos regulamentadores. Isto não é uma palavra. Acho que sim. Reguladores. Só Os interessa- reguladores regulam, os regulamentadores fazem regulamentos. Pronto, ok, pronto, uma coisa qualquer. O que interessa é só o dióxido de carbono, é isso. E, de uma maneira geral, para governos e entidades legislativas em geral, Só o dióxido de carbono. o CO2 é simultaneamente o grande papão e a grande fonte de receita. É isso. Então o resto de todos os agentes poluentes não, Deita para à não vontade. faz mal, podemos inalar. Podes à vontade. Isso à vontade. Podemos Exato. chegar ao pé de um tubo de escape desde que não tenha CO2 e snifá-lo. E podes snifar à vontade para dizer como é que correu. Ok. Mas é verdade, temos ouvido falar muito no CO2. É verdade que as alterações climáticas é difícil, que é para não dizer impossível negar O hoje em CO2 dia. que é o dióxido de carbono. Sim. Para quem faltou às aulas de química. Voltamos às químicas. E é preciso fazer alguma coisa, particularmente nos centros das cidades, mas aquilo que queremos debater aqui um pouco também é se as medidas não estão a ser demasiado draconianas e o impacto que podem ter, não apenas na indústria automóvel, mas em tudo, porque como vamos ver um pouco mais à frente, isto vai mexer
com tudo, desde aquilo que nós mais da Fórmula 1, daquilo que é o nosso, automobilismo, geral. o nosso core business, Exato. até ao dia a dia das pessoas e aos empregos, e vai afetar diretamente a vida de toda a gente. Sim, e tentar perceber se estas medidas que estão a ser impostas com pés e cabeça e se vão ter efeito ou não, não é? Exato, exatamente. Esta questão dos 95 gramas de CO2 é o quê? É uma decisão, uma imposição da União Europeia, como começamos por introduzir, que a partir do próximo ano todos os fabricantes à venda na Europa têm que ter uma gama média com emissões de 95 gramas de CO2 por quilómetro. O que é que isso quer dizer? Quer dizer que Para toda a gente? para toda a gente, mais ou menos. Ok. Mais ou menos. Já lá vamos. Para se contextualizar, um pequeno compacto como um Polo, um Clio, um carro de entrada de gama, ou até mesmo um Golf ou semelhante, nas versões Eco, Diesel, XPTO, etc., os Blue Line, Blue Motions, etc., supostamente as versões mais económicas com motores de combustão interna de cada fabricante, têm e apertam muito para conseguir esses objetivos, emissões na ordem dos 105, 110 gramas de CO2 por quilómetro. Eu ia lhe chamar por quilómetro quadrado, não fazia sentido, não fazia sentido nenhum. E estamos a falar dos modelos de entrada de gama. Se os modelos mais ecológicos, mais económicos, começam acima do limite, nem vamos olhar muito mais lá para cima. Maiores. Exatamente. Sim. Temos aqui um problema então. Sim, é um problema grande e é curioso também ver a forma como vários países estão a lutar esta questão e os países que estão mais avançados na questão das emissões ou não, e curiosamente Portugal até é dos países com menos emissões porque nós compramos os carros de baixa gama. Exatamente. Curiosamente. Ao passo que os países nórdicos só têm pouco porque compram já híbridos e elétricos. Exatamente. Os países como nós emissões per capita são justamente Portugal e a Noruega por razões opostas. Nós porque não temos dinheiro para bons carros e eles porque têm dinheiro e compram carros modernos, eficientes, muitos elétricos. Tem já, a Noruega, se não me engano, é o país do mundo com maior penetração de elétricos. Por isso, por razões não necessariamente boas, nós estamos na frente aqui. Não podemos queixar-nos de tudo, portanto. Alguma coisa boa. Sim. Mas como dizias tu, as marcas automóveis não estão preparadas, ou não, as suas gamas neste momento não conseguem atingir esta meta. Sim. Precisam de fazê-lo. Nem todas precisam de fazê-lo aos 95. Não é? Sim, porque isto depois isto envolve uma fórmula de cálculo que parte da gama atual de cada construtor, ou seja, um construtor como a Fiat, que tem uma gama composta sobretudo por citadinos e modelos menos gastadores, tem um objetivo mais baixo, se não me engano é na ordem dos 91 gramas por quilómetro. Pelo menos na nota que tenho aqui. Sim, ainda abaixo ou seja, até abaixo do limite, mas um construtor como a Daimler, ou seja, a Mercedes, olha, estamos a falar da Mercedes, fruto da gama que tem e onde basearam para fazer esses cálculos, já manda para os 102. Ou seja, aqueles que já estão a poluir menos são mais penalizados. São recompensados com esta penalização de que têm que reduzir para os 91, no caso da Fiat, neste caso. Aqueles que estão a poluir mais têm uma benesse. Não conseguem. Exato, coitadinhos. Não conseguem. E repara que não fica barato aos construtores ultrapassar este limite. Não, a questão da multa, não é? Sim, 950 euros de multa por 10 gramas, ou 95 euros por cada grama de CO2 por quilómetro acima do valor legal. A União Europeia tem qualquer coisa aqui com 95, não tem? Se calhar foi o número que lhe chegou na tómbola. Se calhar foi por tómbola, foi como eles tomaram esta decisão. Parece. Ou seja... Sim, eu estava aqui a dizer os 950 euros, é no caso que uma marca tenha 10 gramas acima desse valor. Por exemplo, se tiver 105, é 950 euros de multa por carro vendido. 950 euros por carro vendido, neste caso, por exemplo... É quase a margem de lucro em alguns carros. É um extra. É um extra. É dizer, não pode levar GPS. Quer GPS?
950 euros. Aí está. E diz, eu tenho um suporte e um telemóvel com Android. Com Google Maps. Do GPS era uma... Sim, mas tu estás a tocar num ponto interessante, ou seja, quem vai acabar a pagar a fatura é o consumidor. Normalmente é o que acontece. Não, é o que acontece. Mas mesmo assim, nós estamos a falar de valores próximos do limite. Agora vai subindo versões mais elevadas, estamos sempre a pagar em versões base. Sim. Ou versões mais económicas. Isto dispara à medida que vamos subindo nas gamas. Eu estou aqui a olhar para um apontamento que temos, que tirei este valor do configurador da Mazda. Aliás, todos estes valores que temos aqui foram retirados de sites dos fabricantes. Por exemplo, um simples Mazda 3 com motor Skyactiv a gasolina, Skyactiv G, tem um consumo ou tem emissões de 136 gramas por quilómetro de CO2 por quilómetro. É muito acima do limite. É muito acima do limite. Sendo que o Skyactiv G é um motor a gasolina, não é? Sim. Por isso sempre tem pelo menos... mas não interessa, porque só interessa o dióxido de carbono. Exatamente. E é o dióxido de carbono medido, que não é o dióxido de carbono... Pelo menos não é o dióxido de carbono que os Volkswagen que há uns anos emitiam. Mas tu tocas num ponto interessante, que é a questão da gasolina, porque os construtores apostaram fortemente no diesel para... Supostamente era mais... Exatamente. E mais amigo do ambiente. Motorizações equivalentes, normalmente o diesel é mais económico. Ou seja, emite menos emissões de CO2 e os dados que temos aqui vão nesse sentido. Média e menos. Claro, o grande problema do diesel, aquilo que causou toda a crise da Volkswagen, o escândalo da Volkswagen, exatamente, tem a ver com os NOx, os óxidos de azoto, que são partículas cancerígenas, partículas sólidas. Apesar de estarmos em níveis muito baixos de emissão comparado, por exemplo, há 20 anos, continuam a ser nocivas, por isso é que falavas há pouco e vem daquela questão das emissões dos carros, mas o que é certo é que os construtores apoiaram-se muito na questão dos diesel, mas face aos escândalos recentes tiveram que inverter estratégia. Sim, tiveram que mudar para motorizações a gasolina híbridas, sobretudo a gasolina híbridas, mas depois, por exemplo, no país em que estamos, temos a barreira do preço da gasolina, que exatamente, comparada com os diesel, para além de ter um consumo médio ligeiramente superior, como falamos, estamos a falar de uma diferença à volta de 20 cêntimos por litro entre gasolina e diesel, não é muito dinheiro. Se bem que um carro a gasolina depois também é mais barato, não é? E depende do tipo de utilização também, é verdade. Mas há este problema do diesel com os NOx. É um problema, não sei, o problema estamos aqui a colocá-lo nós, não é? Porque quem criou esta lei não se preocupou com o NOx. Não. A incidência é total exclusivamente no dióxido de carbono. Tu vês uma spec sheet de qualquer carro, não te diz lá os valores de NOx que está a emitir. É verdade, eu tive que procurar um bocado para conseguir encontrar esses valores. Não é fácil encontrar e uma pessoa quer fazer uma compra consciente. Mas repara, faz sentido para o construtor ter em destaque apenas o CO2, porque afinal os impostos vão incidir sobre isso, não é? É o que incide sobre isso. Para o consumidor é o que interessa. E estão limitados a isso. É isso que políticos e que a legislação os limita às emissões de CO2, o que me parece absolutamente ridículo, para ser sincero. E então eles conseguem contornar dessa forma, ou vão contornando toda esta situação dessa forma. Tivemos o escândalo da Volkswagen, que de facto teve grandes implicações nos Estados Unidos. Sim, e mesmo na Europa acabou por ter impacto. Eu já não me recordava que tinha posto aqui esta nota, mas estes números são bastante claros. Em 2011 o diesel tinha uma cota de mercado de 56% na Europa. Em 2017 ainda se mantinha nos 44% e caiu agora para 31% no final do ano passado. Ainda cerca de um terço do mercado ainda é diesel. Ou seja, isto foi um fator um dos dois fatores, já vamos ao segundo fator, estás a rir que já sabes o que é, mas já lá vamos, que contribuiu para que as emissões médias desde o ano 2000, contrariamente àquilo que seria expectável,
não baixaram, subiram cerca de 10 gramas por quilómetro, em média. Sim, o que é contra a natura, não é? Com Sim, a evolução exatamente, tecnológica, esperarias que as emissões diminuíssem e não aconteceu. E o outro fator O fator é o fator volume, não é? é o fator volume. O volume. Sim. Nós temos aqui apontado SUV, mas não são SUVs. Nossa, vais entrar na questão dos SUVs, crossovers, são SUVs, são crossovers. São crossovers. A maior parte daquilo que vemos nas nossas estradas, sim, está mais para crossovers do que para SUVs, na sua essência do termo, embora o termo se tenha vulgarizado tanto que se mistura um pouco, não? Sim, acaba-se por misturar. Podemos chamar SUVs. Para facilitar, para toda a gente metemos tudo no mesmo saco. Sim, o que acontece é que os SUVs são carros com volume maior, com uma aerodinâmica pior, De um guarda-fatos. um guarda-fatos, e mesmo que se utilize a mesma motorização, aumenta O consumo e por arrasto emissão. as emissões, exato, as emissões de CO2. Nós pegamos aqui, às vezes até fazemos trabalhos de casa. É verdade. Temos aqui 3 exemplos, 3 segmentos completamente diferentes, gasolina e diesel. Pegamos no caso do Renault Clio e do Renault Captur, por exemplo, são carros do mesmo segmento, versão hatchback e SUV, por exemplo, para comparar. Mesma versão, motor 1.5, Blue DCI, versão exclusive. O Clio emite 110 gramas por quilómetro e o Captur emite 125 gramas por quilómetro. Mais uma vez, dados da Renault. Ou seja, um consumo médio de 4.2 versus 4.8 do Captur, ambos em versões com caixa manual. Outro exemplo um bocadinho mais acima, no segmento C, o Mazda 3 versus o CX-30. E o CX-30 até acaba por ser, talvez, dos SUVs, crossovers do mercado, mais próximo da berlina. Acaba por parecer quase uma carrinha elevada. Um bocadinho altinha, não é? Exato. Isto numa opinião pessoal. Gostas? Do quê? Da guarda? Do Ice-T? Do CX-30. Por acaso gosto mais do 3, mas... O 3. Eu gosto dos carros rasteirinhos. Sim. Sim, e nesta comparação entre o Mazda 3 e o CX-30, o 3, 136 gramas por quilómetro, enquanto que o CX-30, 141. Vai um pouco na onda daquilo que eu estava a dizer, ou seja, acabam por ser próximos, quer em termos sim, porque, de volumetria. Por ver, basta olhares para o CX-30 que notas que não tem o design do carro não é tão... Armário? Não tem um impacto tão grande no... Não é um X7. No movimento ou na resistência ao ar. E tem um consumo de 6 para 6.2. A diferença aqui é mais pequena, mas vamos um bocadinho mais acima e vamos logo fazer as coisas em grande, pegando no Mercedes, no S350D versus a versão equivalente de SUV, o GLS 350D, ambos com a caixa 9G-Tronic. Só de pensar no GLS até dói. Só de pronunciar o nome, acho que morreram 2 pinguins no Ártico. Derreteram. Um urso polar que aí tropeçou, pelo menos. Estamos a falar de uma diferença de 168 gramas por quilómetro. Cá está, modelos maiores de gama, já temos Sim. aqui valores muito acima, quase o dobro dos 95, não é? Para 222 do GLS. Um consumo médio homologado, isto tudo ciclo WLTP, 6.4 versus 8.5 litros. É o que gasta um cruzeiro. É mais ou menos isso. Mas não deixa. O que é que está a acontecer? Os SUVs são o segmento mais procurado, são o tipo de veículo mais procurado no mercado, acho que estás de acordo? Sim, estou totalmente de acordo. É o carro da moda, claramente. E em certos pontos até vejo a praticalidade do Sim. SUV. Deixamos a discussão sobre a utilidade dos SUVs ou não, por agora só estamos a constatar factos. As motorizações que eles têm utilizado neste momento e aquilo que oferecem ao consumidor, que não é muito mais que oferecem os equivalentes, hatchbacks, e depois há este aumento de consumos, aumento de emissões e aumento de lucros, Claro, porque exato. os carros, porque os SUVs, o custo de produção é basicamente o mesmo, Tal e qual. mas pagas mais pelo metro quadrado. Exatamente. Aproveitando também da procura que tem, os construtores estão a aproveitar para conseguir margens superiores, como os crossover e SUVs. Isto, grosso modo, de uma forma não muito científica, podemos dizer, o SUV de uma berlina do segmento B é vendido quase ao preço do hatch do segmento C.
Sim, será mais ou menos e isso. por aí será mais ou adiante. menos isso. Ou seja, E as marcas utilizam isto para financiar as suas políticas ambientais. O que faz... todo sentido. É a mesma coisa do que termos a Audi, Mercedes, BMW na Fórmula E Uhum. a limpar a imagem. Que é basicamente aquilo que eles estão lá a fazer. Sim, sim. É limpar a imagem. Nós estamos nesta competição amiga do ambiente, não é? Que transportamos estas dezenas de carros de um lado para o outro, se calhar de avião, nem sei como é que eles fazem aquilo, é ser de avião, e então nós estamos aqui nesta modalidade amiga do ambiente e a financiar as nossas políticas ambientais vendendo-vos chuvos e despedindo pessoas. Sim, eu tenho, temos aqui um apontamento também retirado do Kelly Blue Book. Isto tem fontes e tudo hoje, já viste? Trabalho que parece uma coisa a sério. As margens de lucro dos SUVs nos segmentos B, C e D são entre 39%, 40% a 51% superiores à das berlinas equivalentes. Não é difícil Não perceber há- porque é que os construtores apostam neles. Não. E depois que... Dá para pagar a multa. Dá para Dá pagar, para olha, pagar por a exemplo, multa. por exemplo. Ou seja, de facto não há a medida de a imposição dos 95 gramas, que não são 95, são 95 para uns, mais para outros, menos para outros, acaba por não ter grande influência, não é? Que influência é que terá? A partir do momento em que tu tens as marcas a poderem aproveitar-se das áreas cinzentas, não é? Nós gostamos muito de áreas Sim, cinzentas. sim. A poderem aproveitar-se disso e sem medidas, nós estamos na Europa, estamos em Portugal, dos países ou da União Europeia que previnam as marcas de fazer isso, vão continuar a financiar-se desta forma. Pois, mas agora falavas das áreas cinzentas do regulamento. Eu estou-me a lembrar, não estamos a falar de Fórmula 1 desta vez, mas estou-me a lembrar de outro caso, que são os híbridos, em particular os híbridos plug-in, Sim. que tem sido um problema em países como a Holanda, que têm altos benefícios fiscais, como aliás também existem cá. E o que é que acontece? A malta compra híbridos plug-in, com autonomias de 30, Sim, 40, sim, 50 sim. km em modo elétrico, nunca os ligar de corrente e andam alegremente a passear As baterias. andam a passear 200 kg de baterias em motores a gasolina, que andam a gastar mais porque andam a passear baterias vazias, que nunca são carregadas. carregadas. Aliás, eu ando com um carro, com um Opel Ampera, que foi importado da Holanda, precisamente nessa condição. Ele quase nunca tinha sido Nunca usado tinha sido usado. em modo elétrico. Tens as baterias fresquinhas. Tem as baterias fresquinhas e é a melhor maneira de eu conduzir também, em modo elétrico. Por isso acho um desperdício. Mas a verdade era essa, foi dito pelo anterior proprietário, Que era para isso. que exatamente, que ele trabalhou quase sempre a gasolina. Pois, esse também depende um bocado e não vou estar só aqui a criticar marcas e tudo isso, depende um bocado também da nossa mentalidade. Compreendo que um carro híbrido não funciona para toda a gente e acho que não funciona para toda a gente porque tem autonomias pequenas a nível elétrico. Sim, e estás dependente de ter onde o carregar, por exemplo. Claro. No meu caso específico, por exemplo, a mim serviria-me um carro híbrido, porque faço poucos quilómetros. Se há algum convite. Exato. Porque faço poucos quilómetros diariamente e podia perfeitamente ter um carro híbrido e andar com ele toda a semana em elétrico e depois tenho que fazer uma viagem um pouco maior. Aí sim utilizar um motor térmico, mas compreendo que não funciona para toda a gente e depois estas medidas acabam por ter o reverso da medalha, não é? As pessoas compram carros novos com benefícios fiscais enormes e depois acabam por não utilizar o carro que é supostamente mais amigo do ambiente, acabam Exato, por utilizá-lo só... acaba por ter um efeito perverso porque o carro acaba por ser mais gastador Claro. porque anda a passear baterias Claro. vazias, não é? Claro. E a bateria pesa tanto quer esteja cheia como esteja Sim, vazia. sim, isso é E exatamente nós, igual. voltando a bater um bocado em alguns construtores alemães, estou-me a lembrar em particular da Mercedes e da Porsche, o Só Panamera. como um advogado nos estiver a ouvir Não, nós e que, presos, goste, pronto. e que goste de nos ouvir e que não se importe fazer uma perninha para o bono, deixe-nos o contacto, por favor. Precisar. Não, mas repara, tu vês casos ridículos de autonomias, coisas como o Panamera híbrido, com autonomias de 25 km em modo elétrico.
é amigo do ambiente, é um carro... O GLS, O GLS com os seus 25 km, é 25 km, não é? Não, é 25 cavalos peço desculpa. nas baterias. A autonomia, Se acho não me que não engano, tem. há uma versão da Range Rover também que anda... que tem mais ou menos... É por aí. Mas eu sei que o GLS Cayenne também. tem 25 cavalos da Ou seja, componente todos elétrica. estes mamutos, para contornar um pouco a questão das emissões, metem umas baterias para ficarem um bocadinho mais pesados que eles precisam, que não vão ter qualquer benefício, serve para tirá-los da garagem e pouco mais. Mas são carros amigos do ambiente. Para carregares o telemóvel quando tu metes lá o tablet, o computador, se calhar. Mas sim, pois são considerados amigos do ambiente com estas bateriazinhas. E portanto acabamos de ter aqui os carros que supostamente são amigos do ambiente, não são. Os carros que temos comprado até agora, que agora até são mais musculados, não é? São SUVs. Sim. Pioraram as emissões. E depois pede-se sempre ao consumidor que faça a escolha certa. Quando a escolha certa é mais cara. Pois, E nós não vivemos propriamente num país abonado. Não. Vamos ser E, sinceros. por exemplo, o aumento do custo direto num carro, num mild hybrid, ou seja, baterias de 48 volts, salvo erro. O Mild Hybrid tem autonomia elétrica? Não, é só tem, auxiliar. é É só só auxiliar para reduzir. Como o Mazda 3, não é? Exato. Já falámos alguma vez do Mazda 3, mas, pronto, okay. Mas é o exemplo. Mas vai ser um caminho seguido cada vez mais pelos construtores na eletrificação, mas que reduzem 5 a 10% as emissões, mas que trazem um custo para o consumidor à volta de entre 500 a 1000 euros, mais ou menos, pelo menos com os dados que recolhemos. Um híbrido tradicional, esse valor só para os 3.000 a 5.000 euros extra de custo. Porque a tecnologia... Custa ao consumidor. Sim, custa ao consumidor. Que a tecnologia elétrica, infelizmente, continua a ser muito cara. Sim. Temos aqui um apontamento, a redução do consumo anda na ordem dos 25%, embora, mais uma vez, estivemos a falar de plug-in. Depende do Claro. Exato. Aqui temos que também cortar um bocadinho em quem compra um híbrido tem que alterar as suas rotinas. Não, porque o consumidor, a maior parte do consumidor, pensa com a carteira. Sim, não, eu refiro-me a quem compra um híbrido de forma consciente. Ora, imagina, tu vais comprar o Outlander, que foi o Mitsubishi Outlander, que foi dos primeiros híbridos plug-in do mercado. Estamos a ver, um dos nossos mamutos de estimação. Tu fazes as contas, vês quanto é que tu vais poupar, tens uma empresa, vês quanto é que tu vais poupar com a dedução do IVA e imposto e restantes impostos. Pensas, eu não tenho onde ligar o carro, mas também não vou estar preocupado com isso. Isso é. Aquilo que eu vou poupar dá-me para muita gasolina. Sim. Mas esse é o tipo de consumidor que compra com a carteira. Isso, e será a maioria. A grande maioria. Será a grande maioria. De acordo. Cada um faz as escolhas que acha que deve fazer e, obviamente, a compra de um carro é um investimento péssimo. Sim, 100% de acordo. Mas um consumidor que o faça de forma consciente, não é? Eu, por exemplo, agora digo, eu preocupo-me com o ambiente, vou comprar um híbrido, plug-in. Esse consumidor tem que mudar algumas das suas rotinas, não é? Tem que chegar a casa e colocar o carro a carregar. Que é para o dia a seguir, se vai fazer 30 km ou menos, ou o que seja, faz em elétrico. Sim. Agora, claro, quem faz a compra com a carteira, e eu percebo perfeitamente, atenção, nesses casos é mais complicado. Porque o consumidor começa a fazer contas e diz, se calhar vou gastar menos umas embalagens de plástico e já ajuda o ambiente e vou poupar uns trocos, não é? Sim, se calhar não é mal pensado, não é ajuda de outras formas também. É válido. Porque num país onde os ordenados médios andam na ordem dos 1.000 e poucos euros por mês, médios, estamos um carro que custa 30.000 euros, são quase 2 a 3 anos é bastante a trabalhar só para isso. Sim, é bastante. É por isso. E com este aumento dos preços dos carros, um mild hybrid
acrescenta até 1000 euros, um híbrido pode acrescentar até 5000, um carro totalmente elétrico pode acrescentar até 10.000, e tens aqui um apontamento do Peugeot 208, que o carro elétrico custa o dobro do carro a gasolina. Manda-se para cerca dos 30.000 euros. Aliás, isso é uma das. Isto não deixa de ser um paradoxo, porque os carros elétricos, a meu ver, onde fazem mais sentido é na cidade. Aliás, a Smart anda a vender o Sim. Smart, que agora é totalmente elétrico, precisamente apoiada nesse moto. E há muitos novos carros que são pensados como citadinos, até o MX. O MX-30 O MX-30 da Mazda. vai ver. O Peugeot, o Mini elétrico, são carros citadinos. Que faz todo o sentido, e se calhar até passaria por aí a curto prazo, um prazo mesmo muito curto, porque é urgente, as cidades até só permitirem carros elétricos, e fora das cidades, para trajetos mais longos, ter carros térmicos. Mas Agora, não consegues mudar tudo de um dia para o outro, Era senão aí- voltamos a bater claro, nestes problemas. era aí que eu ia chegar. Agora, o aumento, estes carros são tão caros que num país como Portugal, e como as pessoas, há pessoas que têm que usar o carro, se estiveres fora de uma metrópole, Se morar fora do centro de Lisboa ou Porto, és praticamente obrigado a usar. Ou moras num raio de 5 km de um emprego. E, por exemplo, no nosso caso, Famalicão. podes cortar. Não, eu ia falar no teu caso especificamente, Landim, por exemplo. Agora toda a gente vai aparecer à porta. Já não moras em Landim, por isso podem ir lá procurar por ti. Mas eu ia dar o meu exemplo do Louro, pronto, para quem quiser saber. Mas o Louro, por acaso, até tem comboio direto para Famalicão. E Eu não muitas tenho. vezes. Tu não tens, Não tu tinha, não tens, não não tinha. tinhas, por exemplo. E o autocarro era de hora a hora. Exato. Ou seja, Eu muitas vezes, quando estávamos ainda no secundário e isso, muitas vizinhas fui de comboio para Famalicão, mas nem toda a gente mora quase ao lado da linha como eu morava, e isso limita extremamente as pessoas em termos de acesso. sem dúvida. E esta questão dos carros mais caros leva a que, e os carros vão encarecer, mesmo os carros novos a gasóleo e os carros a gasolina vão ser mais caros porque têm um imposto sobre as suas emissões. Os construtores vão querer recuperar as multas que vão ter que pagar, que não vão conseguir Claro. cumprir. E o que é que o consumidor vai fazer? Vai comprar carros usados. Exato. Que Ou são seja, o quê? mais poluentes. Ou seja, Aliás, é um ciclo vicioso. Aliás, o segmento A, os citadinos, tipo os Peugeot 108, os Toyota Aygo, os Volkswagen Up e Twingos e demais, Sim. e vão ser das principais vítimas desta questão das emissões, ou seja, os carros menos poluentes vão ser dos mais afetados por estas questões, porque eles trabalham com margens extremamente reduzidas. Não é por acaso que tens casos como os trigémeos PSA Toyota, ou no grupo Volkswagen a própria Renault, que era com o Twingo, que partilha a plataforma com a Smart atualmente, porque as margens são muito reduzidas nesse segmento. Sim. Os custos são próximos de um segmento, os custos de produção são próximos de um segmento B, mas quem compra um citadino, um carro mais espartano, mais pequeno, não está disposto a pagar o mesmo que quem compra o segmento B. Por isso, se lhe vais começar a carregar com impostos, é um segmento que está extremamente exposto a impostos de emissões e corre risco até de desaparecer. E basicamente a medida, pelo que estamos a ver, é os consumidores vão para carros usados mais poluentes e elimina os carros menos poluentes que estão no mercado até agora. Exatamente. Para além de que só incide sobre o dióxido de carbono, que, como já vimos, é redutor. Exato. E pegando novamente na questão do exemplo do 208 e do E-Corsa, que partilham a base, e acho que são bons exemplos para quem vai comprar e olha para aquilo, 10 ou 15 mil euros, que é a diferença do elétrico para a gasolina, dá para muita gasolina, Dá para outro carro. dá para outro carro, dá para pagar a gasolina durante a vida do carro. E mais, e a manutenção, Exatamente, e não tens que estar à espera que o carro carregue. claro, tens os pneus e tens a questão da garantia das baterias. Exato, eu estou a dizer isto porque ainda recentemente pediram-me um conselho e eu estava a tentar aconselhar o elétrico, mas fui confrontado com a questão do preço, que mata o assunto à partida, não é? Sim, e aliás, Ou o dinheiro não te faz diferença e tu podes
por uma questão de filosofia, apostar Descarga de consciência, até. Exato. Ou então é muito difícil a adoção em massa, não é? Sim, acho que é complicadíssimo, sobretudo para um país como Portugal. Sim, não é por acaso que a Tesla começa pelos segmentos de luxo, onde o Para se poder, financiar também. exato, uma questão de poder de compra, onde podes investir não só, eles vendem aquilo não só como um carro como tecnologicamente extremamente avançado, que o é, mas também quase como uma filosofia de vida, como um modo de vida. Tu não compras só um carro, não é? Compras um modo de estar quase, uma experiência. Sim, exatamente. Foi bonito isto agora. Até parece que percebemos do que estamos a falar. Sim, sem dúvida. Mas não é por acaso que surge onde surge, e porque é um consumidor que está disposto a pagar o que a tecnologia custa. Mas eu volto a pegar neste caso dos citadinos, para dar o exemplo que a tecnologia elétrica ainda é cara para aplicar aos segmentos onde fará mais sentido. Por isso é que a maior parte das apostas que temos visto, como o Leaf, o e-Golf, aparecem no segmento C, porque o custo do carro em si é muito semelhante para o fabricante, mas sempre conseguem vender um carro maior, mais prático, um pequeno familiar em vez de um citadino. Sim, estou totalmente de acordo, e estavas a tocar num ponto de que não conseguiste aconselhar um carro neste momento, e de facto é um momento muito complicado para... Quanto tempo é que andas à procura de carro mesmo? Não sei, e não consigo decidir que carro é que vou comprar ou trocar, ou seja o que for, porque a mim é uma questão familiar. Mas não consigo dizer. Sim, mas nem se me perguntarem, comprei este. Não eu conheço um pouco por dentro da indústria automóvel, em particular alguns fornecedores. Essa indecisão que tu tens faz sentido na indústria. Acredito que sim. Porque não és o único consumidor baralhado atualmente. Claro, e ninguém. Voltámos a falar no peso que um automóvel tem num orçamento familiar. Ninguém quer enterrar 10 ou 20 ou 30 ordenados num investimento que não sabe se daqui a 2 ou 3 anos não vale zero. E o automóvel por si já desvaloriza, já é um investimento que desvaloriza muito. Mas pelo menos queres garantir que desvalorize o menos possível, não é? Claro, não? E por exemplo, Lisboa agora, por exemplo, proibiu a circulação de carros com motor térmico em algumas das suas zonas, limitou uma grande parte dos carros, salvo erro, antes de 2000, noutras. O meu Golf já não vai para lá. Por exemplo, o Golf já não vai. E isso retira valor ao carro. Sim. Isso retira valor ao carro. E é precisamente isso que tu queres evitar. E neste momento não há um rumo, a indústria não te pode garantir um rumo, e as decisões que têm sido feitas parece-me que também são curtas naquilo que é preciso fazer a nível ambiental, e estão a encurralar basicamente o consumidor a gastar o menos possível, não é? Porque tu queres correr o menor risco possível, e ao correres esse risco mais pequeno vais contra todos os regulamentos que estão a tentar ser impostos. Pois. Mas puxando atrás um pouco a conversa, falámos há pouco dos híbridos que eu chamo de passeadores de baterias. Aqueles que na prática não oferecem baterias ou uma autonomia elétrica suficiente para teres uma utilização regular, os tais que servem para tirar da garagem. Mas porquê é que os construtores estão a apostar forte neste tipo de veículos, e no agora cancelado Salão de Genebra tínhamos uma série de novidades nesse sentido? Isso, os salões também vão dar um bom tópico para falarmos daqui a umas semanas. Mas porquê? Porque, como já vimos, vai ser impossível atingir os 95 gramas de CO2 por quilómetro, por isso há batota para se conseguir chegar lá, como é tudo. Normalmente é assim, não é? Exatamente. Ou seja, a União Europeia impôs um sistema de créditos onde, para veículos plug-ins elétricos, plug-ins que sejam homologados com um consumo de 50 gramas de CO2 por quilómetro ou abaixo desse valor, contam como 2 carros vendidos, ou seja, para fazer baixar a média das emissões. Não faz sentido nenhum. Pois não faz, mas é o que está a acontecer. Depois baixa para 1,67 a partir de 2021 e 1,33, ou seja, 1 e 2 terços e 1 e 1 terço em 2021 e
2022 em diante. Ou seja, a União Europeia foi a União Europeia que colocou este... Sim, A União Europeia coloca uma meta ambiental e depois vai dando escapatórias aos fabricantes. Sim. Então que sentido é que faz colocar então essa meta ambiental? O sentido tem a ver com... Não querem que a indústria pare, é isso? Também, e tem a ver com as multas, dá sempre jeito de pagarem multas. Não é a velha questão, né? Exatamente. Depois, este sistema, se não estou em erro, é por grupos. Isso permite, por exemplo, a Toyota e a Mazda vão se juntar para terem a sua avaliação. A Fiat juntou-se à Tesla para isso, porque não vão conseguir cumprir as metas. A Tesla tem emissões zero, obviamente, em toda a gama. Os martes agora são todos elétricos, ou erro, ou vão passar a ser todos elétricos. Acho que já são. Todos elétricos, não é? Então a Mercedes pode-se unir. Pois pode-se, exato. Mas a Fiat paga 1,8 mil milhões de euros à Tesla para poder usar os seus créditos. Ainda assim, para eles pagarem este valor é porque ainda assim é menos do que as multas que iriam pagar. Sim, certamente será. O que coloca também aqui a Tesla numa questão duvidosa a nível moral. Pois, dinheirinho é bom, não é? É bom, não é? É um preciso fazer Cybertrucks. Pois. Olha, já não me recordava aqui de mais este apontamento que temos aqui. A gente já preparou este programa há algum tempo. Nós estivemos a aproveitar o inverno da Fórmula 1 para ir tratando destas coisas. Isto ficou aqui no forno. É um programa que já vai ser requentado, repara. Tivemos a prepará-lo durante o inverno, agora uma semana mais na prateleira até ser lançado. Mas isto para dizer o quê? O grupo Volkswagen estima-se que pode passar os 375 milhões de euros já no próximo ano e em 2022 os 1,8 mil milhões de euros de multa. É muito dinheiro. Para eles, será? Para mim. É menos do que se fosse para mim, mas continua a ser muito dinheiro em qualquer medida. A maior parte dos construtores deve falhar a meta. Fiat Chrysler, PSA, que agora estão unidas, ou estarão, porque não foi anunciada a função, Daimler-Benz, BMW, Ford, Hyundai, Kia, ou seja, a maior parte dos construtores mundiais. Mas não são eles que vão pagar. Pois não, quem é que vai pagar? A indústria propriamente dita, que é como quem diz, as pessoas. Eu e tu. Exato. Dividimos a meio. Isto vai ter um efeito mais ou menos imediato, que nos próximos anos estima-se diretamente 80 a 100 mil empregos vão ser cortados. A Audi já anunciou despedimentos na ordem dos 10 mil, a Opel mais de 4 mil, Daimler-Benz mais de 10 mil e creio que ainda recentemente anunciaram mais, a Ford mais de 17 mil, dos quais mais de 12 mil são só na Europa, a Nissan também à volta de 12.500, ou seja, muita gente vai perder empregos diretos e depois isto afeta tudo, afeta fornecedores, afeta fabricantes de ferramentas, de componentes, de interiores, matérias-primas, tudo. Como eu disse, isto são apenas os efeitos diretos. Está complicado então. Está complicado, mas como... As metas podem ser aldrabadas, quem acaba por pagar é o consumidor e o consumidor... Pois, mas podem ser aldrabadas, mas mesmo podendo ser aldrabadas não está fácil. Sim, mas estas multas, eles vão acabar por diluí-las de outra forma e é o consumidor eventualmente que vai pagar grande parte. E depois há aqui esta libertação de toda esta gente dos seus empregos e a indústria automóvel vive tempos difíceis. Sim, sobretudo na Europa, porque assim, diga-se que isto está concentrado sobretudo na Europa, porque os outros grandes mercados como Estados Unidos, Japão e China, isto não têm efeitos. Não. No Japão até as vendas de diesel têm aumentado consideravelmente. Sim, ainda não chegaram ao escândalo. Ainda não chegaram ao escândalo. Está bem. A questão que eu coloco é, ok, estamos todos de acordo que é preciso fazer alguma coisa, mas não estaremos a tomar medidas drásticas demais, tomadas em gabinetes de quem não conhece a indústria, de quem não conhece a realidade do mercado e que pode colocar em risco inclusive toda uma economia europeia. Eu não sei se as medidas serão radicais, são mal implementadas e mal pensadas, com muita escapatória. E a mim parecem-me sobretudo demasiado desfasadas da realidade. Também.
e não sei até que ponto isto poderia ser feito de outra forma. Nós em Portugal, por exemplo, temos boas iniciativas para a utilização dos transportes públicos, mas são nas grandes metrópoles. Cidades como a nossa, onde nós nascemos, seria impossível. Sim. E aquelas pessoas Tens o voltas do estufa agora. e as pessoas que se veem obrigadas a utilizar um carro próprio, e há muitas, e vamos ser sinceros, acho que toda a gente gosta de ter a liberdade de usar o seu carro ou não. Claro. Não é? E é complicado esta alteração, porque estes regulamentos, estas metas, porque acho que vão ter o efeito adverso. O efeito acho que vai ser totalmente o contrário. Eu acho que cada vez menos pessoas compram carros novos. Sim. E com isto acho que ainda vai piorar essa situação. E pior ainda para 2030, porque a meta baixa para os 72 gramas de CO2 por se em 2030 ainda houver indústria, não é? Sim. Há de haver japoneses, chineses, americanas. Pois. Por isso, vejo que a indústria automóvel vive tempos muito complicados, depois obviamente vai ter repercussões naquilo que nós gostamos, que é o automobilismo, apesar de que instituições como a Fórmula 1 já apontam a ter emissões neutras. Não é? Sim. Embora isso afete mais do que os carros, tem a ver com toda a operação. Sim, mas isso acho que poderá ser um passo no sentido certo, ou no caminho certo. A Fórmula 1, por exemplo, sempre foi grande influenciadora da indústria automóvel, a nível tecnológico. Sim, e repara, os motores que temos atualmente na Fórmula 1, nós acabamos por levar isto sempre para o mesmo caminho. Mas, embora continuem a utilizar motores de combustão interna como base, eu recordo-me quando estudei os ciclos termodinâmicos, que o ciclo Otto andaria na ordem dos 30%, não recordo, seria 33%, 37%, nessa ordem de grandeza, a eficiência máxima que se conseguiria extrair desse ciclo. Com os sistemas de recuperação de energia atualmente utilizados na Fórmula 1, consegue-se mandar esse valor para perto, não, penso que supera mesmo os 50% de eficiência. Acho que é 55%. Exatamente, acho que é como estás a dizer. É um feito tremendo, é um ganho notável de eficiência. Sim. E isto vai ser assunto num podcast mais daqui à frente, mais daqui a umas semanas. Eu acho que o motor a combustão interna ainda tem muito para dar. As notícias da sua morte serão prematuras, a meu ver. Não podemos ignorar a componente elétrica, 100% de acordo. Mas acho que são duas tecnologias que ainda podem trabalhar muito bem em conjunto durante futuro próximo. No futuro próximo, exato. Sim, acho que a abordagem tem que ser mais metódica, não é? Acho que não pode ser... Não podem ser diretivas cegas. Sim, esta é a meta. Desenrasquem-se. As repressões não interessam. Acho que tem que ser feito algo de forma bem pensada, com dados, para que se possa atingir metas realistas. E até explorar outras tecnologias, não é? O motor térmico é poluente, mas e se mudarmos os combustíveis? Já estás a entrar por um caminho. Não é? Mas porque é que não se tenta ver outras formas de diminuir ou reduzir as emissões? O caso da Fórmula 1 e da sua meta ambiental é ambicioso, mas pode ser um passo no sentido correto. Por isso, não sei. Eu antes de fecharmos, queria só deixar aqui mais um número para reflexão. Eu estava à procura dele, eu tinha lido isto recentemente num relatório da ANECRA, e eu creio que este valor engloba tudo, que tem a ver com a receita fiscal arrecadada com o automóvel. Olha, chuta. Ponto número 1. O Estado não vai nem quer acabar com os automóveis ou com o uso massivo do automóvel, tendo em conta
a tremenda receita fiscal que acarreta. Sim. O total, em 2019, de imposto único de circulação, imposto sobre veículos e imposto sobre produtos petrolíferos, já não estou a contar com o IVA sobre isto tudo, não estou a contar com os IVAs sobre portagens, sobre todos os gastos associados ao automóvel. Apenas estes 3 impostos juntos renderam ao Estado 4.642,2 milhões de euros. É um bocado de dinheiro, dos quais, se não estou em erro, este número estou a dizê-lo de cor, que já o li anteriormente, mas creio que não estou enganado, 3.500 milhões de euros são de receitas do imposto sobre produtos petrolíferos. Eletrificando totalmente o parque automóvel, o governo vai simplesmente abdicar desse valor. Eu desenrascava-me bem com esse valor. Eu também dava para pagar, até pagava a multa à Volkswagen. Exato. Algo mais? Não, queria só deixar a pergunta no ar e passem pelos sítios do costume, pelo Twitter, pelo Instagram, Facebook do Bandeira Amarela, e comentem e subscrevam. As coisas do costume. E feedback sobre este... Exato, sobre deem-nos esta- o vosso feedback. Sim. Quanto a nós, vamos estar de volta depois do Grande Prémio da Austrália, acreditando que vai haver, que existe. no formato habitual, e futuros semáforos surgirão entre grandes prémios. O nome é tão bom. Olha, o que se arreia. Não é tão bom. Olha, eu vou desligar. Obrigado. Deus, até para a semana.